apresentar a vocês a Kênia. Ela é psicóloga, ela tem uma clínica, especialista em saúde mental, que eu acho que é o que a gente precisa, né? Todos Mas, nós, inclusive eu. exatamente. Ela veio aqui hoje para contar a história das escolhas que ela fez. E a Kênia tem uma história um pouco diferente, acho que de quase todos que a gente convidou, porque ela fez aquele ensino médio integrado, né, com algum curso técnico. E acabou Uhum. tendo que tomar uma decisão mais jovem ainda, né? Saindo do ensino fundamental, que eu acho que é mais complexo tomar essa decisão do que depois saindo do ensino médio. Aí ela vai se apresentar, ela vai contar É. como foi a trajetória dela até os dias atuais. Seja bem-vinda, Kênia. Pode começar. Obrigada. Pode começar? Então, eu só vejo a noção dessas escolhas que eu fiz, acho que depois de grande agora. Porque, não sei, na época acho que eu não tinha muita noção. Quando as pessoas falam que eu sempre quis fazer psicologia, eu falo que eu sempre quis fazer psicologia. Só que eu soube que eu quis fazer psicologia no magistério. Porque antes disso, eu nunca tive nenhum sonho, assim. Eu tinha sonhos de fazer várias coisas, mas quando você era criança, mas nada assim que desde a escola, já desde a sétima série, oitava série, na minha época ainda ia até a oitava série, depois a gente já ia pro primeiro ano, né? Nunca tive nenhum sonho, assim, não sabia ainda o que eu queria ser. Eu morei em Cambé, eu fiz o colégio Olavo Bilac lá. E aí eu lembro que na metade do ano o colégio tinha só magistério, acho que o IEL, que tem magistério também, na época a gente tinha contato com o pessoal do IEL, tinha outros cursos técnicos, acho que o IEL também. O Bilac não, o Bilac era só magistério. Então, daí eu lembro que na oitava série, na metade do ano mais ou menos, o pessoal passou na sala convidando a gente que queria fazer a matrícula para a gente poder fazer para o magistério, que daí ou a gente iria para o ensino médio normal ou a gente teria a opção de fazer magistério. E daí eles explicaram que era um curso para ser professora e que a gente ia sair de lá com uma formação. Eu achei aquilo, tipo, incrível porque eu não tinha nenhuma perspectiva do que eu queria ser. Na minha família, ninguém era formado. Eu fui a primeira da minha família a ter faculdade. Eu tive uma prima depois que se formou logo de mim, depois foi a minha irmã, e eu acho que até agora fomos só nós três que tivemos um curso de graduação formadas na família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então ninguém tinha muita perspectiva, assim. Meus pais, o sonho deles era a da gente fazer uma faculdade, mas como a gente não tinha ninguém para se espelhar, era meio difícil, assim, era até difícil de imaginar a gente fazendo algum curso mesmo. Então eu falei, nossa, que legal, eu vou fazer ensino médio junto e eu já vou ter uma profissão, já vou sair de lá professora. Gosto de criança e vai ser ótimo. Só que daí eu falei assim, putz, eu vou ter que estudar um ano a mais, né? Falei, porque o pessoal eles vão terminar o ensino médio, eu vou ter que estudar 4 anos. E se eu quiser fazer uma faculdade, eu vou entrar um ano depois. Olha a mentalidade, né? De que eu terminei o ensino médio com 17, acho que foi com 17, acho que eu entrei na faculdade com 18, acho que foi. Olha a mentalidade, bom, não sei a opinião das professoras, mas eu ainda acho que é muito cedo para a gente poder decidir o nosso futuro, assim, é uma pressão muito grande. E daí eu fui, enfim, daí eu falei, ah, tudo bem, como eu não tenho nenhuma perspectiva, eu vou estudar 4 anos, é como se fosse uma faculdade, eu vou sair de lá com um curso. Como eu não tenho pretensão em fazer uma faculdade, estudando um a mais ou a menos não faz diferença. E daí, basicamente, eu fui fazer o magistério. Eram umas crianças cuidando de outras crianças, mas a gente aprendeu muita coisa. E daí, no magistério, eu tive algumas aulas de psicologia do desenvolvimento, esse tipo de coisa. Nada a ver com o que eu estudei na faculdade. Eu vi que Skinner, né, a minha abordagem e análise do comportamento, que a gente estuda bastante Skinner,
E eu via Skinner como algo ruim, que era reforço, punição, umas coisas assim totalmente erradas que eu vi no colégio. Mas enfim, a gente fazia muitos estágios, foi uma experiência assim maravilhosa. E lá eu tive esse contato com a psicologia. Eu falei, acho que eu quero fazer psicologia, não quero seguir para a linha de educação, não. Basicamente foi isso. O que mais querem saber? Eu me frustrei muito que eu não de seguir a parte de dar aula. Eu lembro quando a gente ia fazer regência nas escolas, era difícil a gente ganhar um 100 das escolas, das professoras, porque a gente não gostava muito de passar recurso no quadro para as crianças. Então, o magistério a gente pode dar aula até o quinto ano hoje, né? Antiga quarta série, hoje até o quinto ano eu posso dar aula. E mesmo assim eram crianças que já estavam em sala de aula tendo atividades em quadro negro. E quando a gente ia lá, a gente queria levar coisas diferentes e os professores não gostavam. Eles falavam que a gente tinha que ser o tradicional. Então, quando a gente levava algo diferente, a regência eles descontavam um ponto porque falavam que a gente tinha que passar atividades no quadro. E além do estágio, você selecionou algum tempo ou não? Você já mudou direto a sua profissão? Aí, durante os estágios, a gente, no quarto ano do magistério, eu fui fazer cursinho. Porque no magistério a gente estudava de manhã e à tarde tinha os estágios. Era quase que integral. Só que a parte de manhã a gente tinha as matérias básicas, matemática, português, geografia, mas junto estudava matérias do magistério mesmo. Então, metodologia de ciências, de como dar aula para ciências para crianças. Então, por exemplo, biologia, durante os 4 anos de magistério, eu tive 1 ano e meio de biologia. Filosofia, eu tive 2 anos, eu acho. Matemática eu tive os 4 anos, mas assim, química eu tive 1 ano, física eu tive 1 ano. Então, assim, o que o ensino médio vinha em 3 anos, eu tive em 1 ano. Então, no quarto ano, quando era a época de prestar o vestibular, eu fui fazer cursinho também. Então, eu estudava de manhã, fazia estágio à tarde e ia fazer cursinho à noite na UEL, que era o que dava pra gente fazer, porque eu não tinha condições. Eu fui fazer o cursinho do CPV, só que não dava para acompanhar muito, porque um cursinho é você revisar o que você está vendo em colégio, que você já tem uma noção. E a gente não tinha noção nenhuma. Eu vi física no terceiro ano, no quarto ano a gente já não estudava mais. Então eu tive muita dificuldade para fazer cursinho. Eu não passei nem na primeira fase do vestibular. Só que aí a gente estagiava. E daí eu lembro que nas férias do terceiro e do quarto ano a gente trabalhava para a prefeitura. A gente cobria férias de professoras, daí a prefeitura pagava a gente. E até o primeiro ano da faculdade, no começo do ano, eu trabalhei em escola. Mas eu não gostava, assim, eu não me adaptei com o ensino de ser muito tradicional, sabe? Inclusive o da prefeitura. As professoras, por serem mais velhas, eu acho, tinham ensino muito mais tradicional, assim, eu tinha muita dificuldade. E como que foi o início da graduação para você? Como foi essa escolha de você já ter feito o magistério e mudar a sua escolha, começar um outro curso, sem toda a base que você falou que não estava tendo, e o cursinho em si? E esse início da graduação, essa escolha, a sua família te apoiou, na escola, como que era quando você estava no quarto ano e você já estava vendo que não era isso que você queria para a sua vida? Se alguém falava sobre essa, essa possibilidade de mudança ser certa, como que foi essa mudança? Então, foi muito difícil. Os meus pais, a minha mãe gostava bastante que eu fazia magistério. Foi uma experiência maravilhosa. Eu falo de responsabilidade mesmo, de apresentar trabalhos, assim, era uma coisa assim muito de responsabilidade mesmo, que até a faculdade, apesar de ter entrado nova, eu entrei com 18, eu acho que foi.
de ter entrado nova, pessoas mais velhas lá não tinha essa maturidade, até de seminários. A gente todo dia tinha que apresentar seminários no magistério, tinha que dar aula, regência. Então, assim, foi uma bagagem enorme que a gente levou. E daí, no quarto ano, eu já comecei a ver com o cursinho que eu não ia passar na UEL, porque realmente era muito difícil. E meus pais não iam ter condições de pagar uma faculdade particular para eu fazer. E daí eu fui ficando triste, porque eu não queria fazer pedagogia, eu não queria dar aula. E eu falei, bom, mas se eu precisar trabalhar, eu vou dar aula. Do contrário, falei, vai ser difícil eu conseguir outra coisa. E eu não via nenhuma perspectiva. E para mim, assim, eu queria terminar a faculdade, terminar o magistério e já entrar na faculdade. Para mim, ficar um ano parada, eu achava que eu nunca mais ia conseguir. Eu tinha muito essa questão da pressa, do tempo, sabe? De ver os meus colegas entrando na faculdade, parecia que se eu não fosse junto, eu nunca mais eu ia conseguir. Para quem nunca teve uma experiência na família de faculdade, de cobrança, né? Aí a minha mãe falou: calma, filha, fica um ano sem estudar, você vai fazer cursinho, né? E daí você tenta passar de novo. Mas eu falei assim: eu não vou conseguir, porque mesmo um ano eu parado, eu não vou conseguir recuperar tudo isso. Eu achava que eu nunca ia conseguir. E aí eu falei para os meus pais: eu quero fazer psicologia. Só que daí meus pais, eles falaram: ah, mas psicologia, o que é isso? Você vai trabalhar com louco. Nem eu sabia direito o que era psicologia. Para mim, psicologia foi o que eu vi na faculdade, que era a questão do desenvolvimento, e eu achava que eu ia trabalhar em investigação, com serial killers. Eu tinha bem essa maturidade, assim, eu adorava assistir Dexter e eu tinha esses pensamentos. E aí meus pais falaram, não, vai fazer direito, vai fazer medicina. Eu, tipo, vou passar na UEL, quem dirá fazer medicina, sabe? E meus pais tinham essa questão de fazer uma faculdade elitizada, assim, sabe? Eles queriam que desse dinheiro, que fosse algo assim. E eu falei, não, eu quero fazer psicologia. E até eu te falar, até eu me formar, meus pais ainda olhavam com o olho torto, assim, sabe? Tipo, legal, você se formou, mas para que serve muito isso? Eu até estava atendendo agora, antes de começar aqui, eu estava falando isso para uma cliente minha, de que eu acho que eu tive que ter muito, muito autoconhecimento, assim, de saber o que eu queria, porque eu lutei contra todo mundo, porque todo mundo falou assim, né, nossa, mas psicologia. Como é que é isso? Você nunca nem fez terapia, você não tem conhecimento em nada, sabe? Da onde você tirou essa cabeça? Eu falei, não sei, quero fazer psicologia. Então, eu nunca tive um apoio, um incentivo. Meus pais falaram, não, tudo bem, você vai fazer, mas eu acho que você deveria fazer direito, porque acho que dá mais dinheiro. Mas eu falei, eu quero. E aí tinha um problema, então, que eu falei que eu não queria ficar um ano sem estudar. E daí veio o FIES, amém, FIES, consegui fazer um financiamento e consegui entrar na faculdade pelo FIES. Se não fosse o FIES, eu ia ter que ficar mais um ano. Daí eu ia ter que. Aí sim eu acho que eu ia ter que estudar muito, porque eu queria muito entrar na faculdade. Só que eu queria logo. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu teria esperado mais um ano e tentado mais um ano, pelo menos, para ver se eu conseguiria o EL. Eu acho assim que eu me precipitei muito de uma ansiedade, que eu achava que eu tinha que entrar. Dei sorte do FIES, tô tendo que pagar agora, tudo bem. Mas eu fiquei essa assim de tempo. Eu achava que eu não tinha tempo, eu achava que eu tinha que entrar logo, que eu estava ficando velha. E eu acho que se eu tivesse entrando hoje na faculdade, eu ainda estaria nova, sabe? E o primeiro ano, quando eu entrei, eu falei assim, né, nossa, vou fazer psicologia, o que que eu tô fazendo aqui? Mas desde o primeiro dia de aula, assim, as pessoas falavam assim, por que que você tá aqui, né? Aquela pergunta de primeiro dia de aula, ah, não sei, sei lá. Eu falei, nossa, eu quero ser psicóloga. E eu sempre quis. Aí eu acabei a faculdade com metade da sala falando, tipo, nossa, eu não sei se eu gosto do curso. E eu falei, nossa, acho que você não gosta mesmo, porque ou eu amo muito o curso, ou acho que você que não sabe mesmo o que você gosta. Mas eu dei muita sorte, assim, de entrar no magistério, de ter um contato, né, com a psicologia,
de ter um pré-conhecimento para eu entrar e eu ter gostado muito, porque eu nunca tive nenhum contato com psicologia, meus pais me aconselharam outras coisas, eu fui totalmente oposta, assim, eu fui caindo, assim, sabe? E deu muito certo, porque eu amo muito o que eu faço. Não me vejo fazendo outra coisa. Quando você entrou para fazer psicologia, em algum momento durante o que você pensava do curso, chegou a te decepcionar durante os 4 anos da graduação, Kênia? Eu achava que era uma coisa e era outra. Eu acho, igual, por exemplo, eu sei, aí eu comecei a estudar um pouco o que era psicologia. Daí eu não sei o que as pessoas sabem, né? Mas, por exemplo, dentro da psicologia tem várias abordagens, tem várias linhas de pensamento, visão de mundo. É como a filosofia, né? Tem vários filósofos que pensam diferente. Então eu achava que a psicologia era só psicanálise, era Freud. Então a gente ia lá, estudava e todo psicólogo era igual. Então, desde do primeiro dia de aula, os professores falaram, porque no terceiro ano, a Unifil no terceiro ano, vocês vão ter que escolher a abordagem de vocês. Daí eu ficava assim, né? Tipo assim, fingia demência, não falava nada, porque e todo mundo quieto. Falei, nossa, só eu que não sei disso. Mas ninguém também sabia disso. E daí eu não sabia muito o que era, assim. Daí depois que eu fui sabendo que tem vários tipos de psicologia, tem várias abordagens, e daí você vai conhecendo um pouquinho, várias áreas de atuação. E desde o primeiro ano eu queria fazer estágio também. Então eu sempre fui muito assim. E ali na frente depois desculpa a palavra, eu me dei mal, porque eu quis abraçar o mundo e eu fiquei muito doente. Mas desde o primeiro ano eu quis fazer estágio. E daí no primeiro ano eu já consegui estágio no Anália Franco, para eu trabalhar com crianças, claro, né? Daí eu comecei a fazer estágio com crianças. No primeiro ano eu já consegui toda a carga horária de estágio extracurricular do ano inteiro, de tanta coisa que eu fazia, e foi assim até quase o quinto ano que eu fazia muita coisa. E eu falei, não, eu tô aqui agora, então eu quero aproveitar o máximo de coisas que eu posso. Já que tem tantas abordagens e tantas áreas de atuação, eu quero experimentar um pouquinho de cada para saber o que eu quero. E daí eu fui tentando descobrir um pouquinho de cada coisa, assim. Mas algumas coisas eu me decepcionei, igual, por exemplo, psicólogo, todos são maravilhosos. Encontrei com péssimos professores, que eu me questionava, tipo assim, nossa, como é que essa pessoa é psicólogo, sabe? Porque ele é um péssimo professor. Mas nós também somos seres humanos também, nós também erramos, nós também sentimos, nós também temos problemas. Hoje eu tenho uma visão diferente também do que eu era no primeiro ano, sabe? Kênia, você pode falar como que foi a sua escolha de linha de pensamento, como que você escolheu, qual abordagem você tomaria, né, depois para o terceiro ano, e como que foi colocar isso em prática para você? Como foi o primeiro contato na clínica? Como foi seu primeiro atendimento sozinha depois? Quais foram os seus Nossa, medos? eu quase apanhei do meu primeiro cliente. Então, eu comecei a fazer estágio em psicanálise, que é a linha de Freud. Na verdade, é o Winnicott, que é um outro pensador, a gente coloca assim, né? E eu gostava muito. E assim, Freud é aquela coisa linda, aquela coisa, aquele encanto de ler a psicanálise. Eu tenho a psicanálise como uma filosofia. E isso é uma coisa de psicólogos que eu critico muito. A minha abordagem, que é a análise do comportamento, não é melhor e não é pior do que as outras que estão aí. Desculpa os coaches, agora eu vou falar um pouquinho de coach, porque há sim uma crítica, porque daí, né, tem a questão do nosso trabalho, mas enfim, falando de psicologia, dentro das abordagens, eu acho que todas funcionam. E vai muito também do terapeuta, que é o que eu acredito, entre aspas, muitas aspas, como se fosse uma religião. Eu preciso acreditar naquilo, né, na minha abordagem para eu poder passar o conhecimento para o meu cliente. A minha abordagem, a gente fala cliente, a gente não costuma falar muito paciente. Paciente é muito passivo de doença, e não é todo mundo que é doente que faz terapia. Muitas pessoas saudáveis fazem
terapia por questões de autoconhecimento, por questões de relacionamento, por problemas, e não é porque a pessoa é doente. É mais por conta de palavras, mas ok. Então, eu comecei a fazer estágio dentro da psicanálise, no Lar Anália Franco, gostava muito, mas era aquela coisa que, para aquele momento, era aplicado. No segundo ano, eu comecei a trabalhar com crianças autistas, e eu trabalhei até o quinto ano. Eu trabalhei muitos anos com crianças autistas, já dentro da abordagem que eu trabalho hoje, que é a análise do comportamento. Então, a psicanálise e a análise do comportamento viam o autismo, por exemplo, como duas formas bem diferentes de ver. Eu nem vou falar muito da psicanálise, porque eu não vou ousar dizer muito, porque eu também não trabalho muito com ela. Mas, basicamente, o autismo para a psicanálise é como que a mãe, inconscientemente, e o inconsciente para a psicanálise é algo que eles não têm acesso. Então, se é algo que você não tem acesso, como é que a gente fala que é algo do inconsciente? Isso é para mim, tá? Espero que vocês entendam. Assim, isso para mim não faz sentido, para as pessoas fazem. Então, o autismo para a psicanálise, por exemplo, é como a mãe inconscientemente não queria essa criança. É como se ela inconscientemente rejeitasse essa criança no útero. Então, a criança nasce, a mãe ela não consegue formar um vínculo com a criança, então a criança se torna autista. Isso, na minha concepção, não entra. Já a análise do comportamento, apesar de hoje a ciência não saber a causa do autismo, por exemplo, a gente sabe que há um gene, a gente sabe hoje que há estudos que há grandes chances do pai ser autista, do filho também ser autista. A gente sabe que o ambiente interfere muito nisso, e não que a criança já nasce autista, mas o ambiente que a criança cresce, com os estímulos que ela recebe, ela pode melhorar os comportamentos dela. Então, assim, eu comecei a ver muito mais evidência científica na análise do comportamento do que para a psicanálise, por exemplo. A análise do comportamento, a gente faz muita ciência, a gente trabalha com pesquisa, com laboratório, esse tipo de coisa. Então, eu conseguia ver as coisas muito mais práticas e aplicáveis do que a psicanálise, por exemplo, que falava que era algo do inconsciente, do pré-consciente. Então, eu falava assim, mas se é algo do inconsciente ninguém tem acesso, como é que a gente sabe se está no inconsciente? Então, esses questionamentos eu não consegui elaborar. Então, começou a fazer muito mais sentido para mim a questão da análise do comportamento. E a Unifil, ela é no terceiro ano que a gente escolhe a abordagem. A UEL, acho que é no último ano. Acho que todas as outras universidades é no último ano. Eu acho que só a Unifil é no terceiro ano. Meio cedo, eu não sei se é meio que cedo. Por um lado é bom, porque a partir do terceiro ano até o quinto ano, são 5 anos da faculdade de psicologia, a gente começa a estudar muito mais focada na nossa abordagem, e ao mesmo tempo é meio que cedo para você poder escolher algo. Mas também não é algo assim que você vai escolher aquilo, vai ser aquilo para sempre. Tem muitas pessoas que escolhem abordagem, se formam e depois resolve mudar de abordagem. Eu mesma sou assim, eu falo. Hoje a minha abordagem é análise do comportamento. Gosto muito da cognitivo-comportamental também, que tem bastante evidências científicas. Se amanhã aparecer outra com mais evidências ainda, eu tô indo, sabe? Eu mudo de abordagem, porque para mim eu quero aquela que mais tem evidência científica de comprovação de que tem eficácia. Eu trabalho com isso. Por isso essa questão de constelação familiar, essas coisas de coach aí, gente, nada disso é psicologia, viu? Constelação familiar, de verdade, não caia nisso, isso não é psicologia, coisa que a pessoa promete hipnose, que cura depressão. Isso é assim, é utilidade pública, isso não é psicologia. E daí na Unifil, no terceiro ano, a gente começa a fazer triagens. Toda universidade tem uma clínica que atende a população. Isso é bem legal para vocês saberem também, caso vocês queiram fazer terapia e não tenham acesso, porque querendo ou não é algo caro mesmo. A Unifil, a Unopar, a Pitágoras, a UEL, eles têm clínicas que são estudantes que atendem, mas são supervisionados por professores que atendem a população por um preço social ou até mesmo de graça. Então, os alunos que são estudantes, eles atendem como se fosse uma residência. E daí, no quarto ano,
a gente começa a atender. E a Unifil, a gente já pega o 4º ano todinho e o 5º ano todinho de experiência em atendimento. Já as outras universidades, olha a propaganda da Unifil que eu tô fazendo, hein? Eles fazem menos tempo, e que eu acho isso legal, porque é muito tempo mesmo de experiência que a gente já tem, né? E aí no 4º ano eu comecei a atender um cliente que a gente falava. E aí entra a psicanálise, que é uma coisa engraçada. Eu não estou falando mal de abordagem, gente, pelo amor de Deus. Eu peguei uma triagem de um cliente que ele já tinha sido consultado por um outro psicólogo e estava na ficha dele assim: paciente acredita ser o Hulk, transtorno dissociativo de personalidade. E eu falei, caraca, eu quero esse caso, né? Eu quero o caso que o cara acha que ele é psicótico. Aí eu peguei esse caso, marquei lá a triagem, primeira vez que eu fui atender. Sentei com o cara, e a Unifil é mesa, assim, tipo, o consultório é sofá, poltrona, a Unifil tem mesa e você se senta de frente com a pessoa. Aí o cliente chegou na recepção da clínica, chamei ele, eu tava tremendo, nervosa. Comecei a conversar com ele, falei, e aí, né, tudo bem? Me apresentei, ele já fazia terapia ali mesmo, então ele já sabia como é que funcionava, que era estudante, enfim. Aí ele falou assim, eu faço terapia por autoconhecimento, eu leio um monte de livro de autoajuda, mas eu gosto de vir aqui. Eu falei, tá bom, né? Tipo, então ele tá realista, ele não tá em outra personalidade. Ele falou assim, eu tô com um problema nas férias, porque isso era o começo do ano, e no final do ano a clínica fecha. Então ele tava voltando comigo. Eu bati em um carteiro e eu tô com um processo, e daí eu preciso de um documento psicológico que alguém possa me ajudar aqui. Daí eu falei que eu não tinha entendido, né? Eu falei, eu preciso de um papel que eu faço terapia. Daí eu falei assim, mas por quê? Ele falou, porque eu bati no carteiro. E não consegui explicar muito bem. Daí eu fui tentando, daí ele me explicou. Que ele foi postar uma carta, né, nos correios, o carteiro lá, o moço, não tinha troco pra dar pra ele de moeda, ele deu um murro na cara do cara. Aí eu regalei o olho, assim, coisas que hoje a gente jamais faz, porque eu regalei o olho, tipo assim, assustada. Aí ele falou assim, então, eu virei o Hulk. Aí eu falei, nossa, tipo, era isso que eu queria, né? Eu falei, como assim o senhor virou Hulk? Ele falou, eu virei o Hulk. Eu falei, mas como assim o senhor virou Hulk? Gente, hoje em dia eu jamais falei isso. Tipo, primeira sessão, a gente não sabia muito bem. Ele falou assim, sabe o Hulk? Eu falei, sei. Primeira sessão, tá? O antigo psicólogo tinha ficado 6 meses com ele. Aí eu falei assim, ele falou assim, sabe o Hulk? Eu falei, sei. Ele falou assim, então, quando eu fico nervoso, eu me descontrolo e é como se eu virasse o Hulk. Eu falei, mas o senhor não vira o Hulk, não, né? Ele falou, menina, não, né? Aí eu falei, tá, não, claro, eu entendi, né? Então não é que ele achava que ele era o Hulk, ele quis dar um exemplo de quando ele ficava nervoso, do nada, ele se descontrolava e ficava agressivo. Já o outro psicólogo colocou lá na ficha, olha como isso é perigoso, tipo, rotular a pessoa com transtorno, sabe, de personalidade. Colocou lá que ele realmente acreditava que ele transitava de personalidades. Eu fui pegar o registro dele e era realmente isso que o outro psicólogo acreditava. E para ele era muito claro, ele só quis dar um exemplo de que quando ele ficava nervoso, ele não via mais nada e partia para agressão, sabe? E aí isso foi indo, eu fui atendendo ele, e ele era um cliente, assim, super invasivo, que dava muito em cima. Ele falava que eu era bonita, que eu devia ser modelo, ele era fotógrafo, e aí eu sempre, tipo assim, muito sem graça. Em supervisão, quando eu levava para o meu supervisor, eu falava para ele, eu falei, eu fico muito desconfortável quando eu atendo ele, ele é inconveniente, o que eu faço? Aí meu supervisor falou assim, não faz nada, observa ele em sessão. Eu falei assim, nossa, mas eu não respondo nada, né? Não falo que eu gostei ou que eu não gostei. Ele falou, não responde nada. E eu falei, tá bom. E aí ele ia falando, e daí ele traía a esposa dele. Tinha alguns casos, assim, bem complicados que me geravam respondentes, que a gente fala. Que eu ficava incomodada, porque eu não estava preparada ainda para lidar com aquilo. E ele, assim, traía a esposa, dava em cima de mim na cara, então, assim, eu ficava
meio constrangida. E daí ele falava assim, ai, porque eu sou muito inteligente. Porque se eu pudesse, eu dava um pouco de inteligência para minha esposa. Porque ela é muito burra. Então eu ficava bem incomodada com esse tipo de comentário. E ninguém podia discordar dele. E era o que ele falava, discordou de mim, porrada. E um dia ele comentando alguma coisa, eu não consegui me segurar. E eu falei assim, olha, fulano, eu acho que não é bem assim. Eu acho que as pessoas podem pensar diferente de você. Eu vou levantar. Ele fez assim, ó. O que você tá falando? Ele começou a dar dedo na minha cara. Eu tô assim, né? Lá era a cadeira. Por dentro eu fiz assim, né? Aí eu me mantive plena, assim, eu fiz pra ele poder sentar. Aí eu, né, daí eu fiquei um pouco, eu respirei, daí eu falei, o senhor pode sentar? Daí ele sentou. Eu falei, eu senti você um pouco ríspido agora. Foi algo que eu falei que te incomodou, né? Daí ele respirou, daí ele falou assim, não, você pode falar, porque você é bonita e inteligente. Aí eu respirei de novo, eu falei assim, olha, eu até entendo a minha posição de inteligência aqui, porque no caso eu sou sua terapeuta, mas eu não sei aonde a minha beleza interfere aqui. E eu me sinto muito incomodada quando o senhor fala isso, porque eu vejo que quando você comenta isso com outras mulheres também podem ficar desconfortáveis com essa mesma situação. Então eu não vejo como é algo legal. E isso hoje eu aprendi muito, porque na minha abordagem a gente chama isso de FAP, que é a relação entre terapeuta e cliente. Não é com a visão de psicóloga que a gente vê muitas vezes muito tradicional, que o psicólogo só ouve, que o psicólogo não fala nada, que o psicólogo fica lá só analisando, mexendo o olho. Não, não, essa relação de troca mesmo. E essa FAP a gente imagina que os comportamentos do cliente fora de sessão de consultório, ele vai mostrar em consultório com a gente também. Então, se a pessoa é grossa, inconveniente, sei lá, se atrasa, qualquer coisa que você imaginar, ela vai, de alguma forma, apresentar isso em sessão. E aí é onde o psicólogo pode pegar esses exemplos e mostrar para ele como as pessoas também se sentem com isso. Então, na época, eu fiz isso que pôde. Hoje eu fico feliz com a minha atitude. Algumas coisas eu poderia ter mudado, mas hoje isso é muito real, assim, porque eu consegui mostrar para ele como as pessoas também se sentiam com ele, porque ele era muito inconveniente com todo mundo. Recepcionista, ele dava em cima de todo mundo. Eu falei assim: olha, isso não é legal, as pessoas não gostam. Né, que você aborda as pessoas assim, as pessoas sabem que você é casado, a tua esposa ela fica desconfiada. Então isso foi muito legal. E daí depois ele me pediu desculpa, ele falou assim, olha, nunca ninguém teve a coragem de falar isso pra mim. E melhorou, tipo, muito a nossa relação. Eu fiquei um ano atendendo ele. No final do ano, a esposa dele me mandou mensagem agradecendo que ele tinha sido, tipo assim, um outro homem durante aquele ano. Não fui eu que fiz a mudança dele, foi ele quem quis mudar, quem estava aberto a fazer uma terapia, sabe? Então, assim, foi muito legal. Foi um caso muito desafiador, porque, assim, no começo eu já tinha pego um ranço dele, que eu não estava preparado. Meu orientador não me ajudou muito, mas eu acho que foi um caso, assim, super legal, sabe? Ô, Me empolgo falando Kênia, de casos. Oi. a base do curso de psicologia é basicamente filosofia? Você, assim, as matérias que não são, que não caminham para as abordagens, digamos assim, os 3 primeiros anos. Não, eu tive uma matéria só que foi bem filosofia, que chamava epistemologia, que eu fui super ruim, inclusive, que eu peguei exame. Eu fiquei muito triste, mas assim, eu peguei exame, a sala tinha 50 e poucos alunos, 40 e poucos alunos pegou exame. Aí você já fica meio assim, né? Se é a turma ou se é o professor. E aí a prova de exame era 10 verdadeiro ou falso, que era tudo verdadeiro. Quem numa prova de exame coloca 10 questões que é tudo verdadeiro, né? Só a professora. E foi só essa matéria, assim, mais de filosofia que a gente teve, assim, mas era muito prática, assim, era muito estudo de caso, era muita história da psicologia. E, assim, é um curso muito, muito, muito pesado.
muito denso. Eu vou falar assim, eu falo da Unifil porque é onde eu fiz, assim, realmente a experiência que eu tive. A carga horária, eu não sei se ainda é assim, porque mudou muito. Ao longo do meu curso, a minha turma ela foi muito uma turma de teste. A gente andou fazendo umas revoluções de grade, assim, sabe? Fizendo uns baixo-assinado, a gente causou um pouco no curso. E que eu tava falando mesmo? Peraí, voltei. Então, e a carga horária só perdia para medicina, de tanto estágio que tinha para fazer, tanta prática, laboratório, experimento, muita coisa, assim, sabe? Então, assim, era um curso muito pesado. E como a psicologia, ela muda o tempo todo, então, assim, não é aquela coisa, sei lá, matemática, que é aquela coisa durante muitos anos e é aquilo. Psicologia não, a cada dia que passa é um artigo novo, é uma ciência nova, é uma técnica nova, é um estudo novo que fizeram. Então, assim, a gente precisa estudar muito o tempo todo. Então, e me gerava muita ansiedade. Tem a questão, me gerava uma ansiedade porque eu acordava achando que eu estava perdendo algo já. Então, assim, eu lia um artigo, aí eu via a data, eu falei, caramba, tipo, 2016, eu já sou, nossa, de lá para cá já vieram mais cinco coisas novas. E não era assim, mas tem artigo de 2016 que se aplica até hoje, assim, sabe? Então, assim, eu comecei a desenvolver uma ansiedade absurda, que eu fiquei realmente doente. Era muita coisa. Eu entrei em burnout, que é uma síndrome de esgotamento que a gente fala, que ela muita gente entra em depressão achando que é depressão, mas muitas das vezes é burnout, que você entra em um estado de esgotamento, que você realmente não tem mais energia para nada, que você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu não estava mais dando conta de mim. Na época, meus pais eles tinham se mudado para Bela Vista, então eu estudava aqui em Londrina, então eu pegava van 5 horas da manhã, eu ia fazer estágio numa casa com crianças autistas, que eu era AT, acompanhante terapêutica, que a gente fala. Trabalhava a parte da manhã nessa casa, almoçava nessa casa, que é a sorte que a família me dava almoço. À tarde eu ia direto para uma clínica que trabalhava com autistas. Às vezes à tarde eu ia para a clínica da Unifil, ou eu ia para um colégio trabalhar, porque eu também era AT em um colégio particular para eu trabalhar com crianças com necessidades especiais. Então, assim, nessa época eu tinha 4 estágios que eu me revezava durante a semana, mas todo dia, de manhã e à tarde, eu tinha estágio. À noite eu ia para aula. Aí eu tinha aula até 11 horas da noite. Eu chegava em Bela Vista meia-noite, meia-noite e 15 mais ou menos. Eu ia dormir 1 hora da manhã, porque daí eu ia arrumar minhas coisas para o outro dia. Aí eu acordava 4h15 da manhã, então eu dormia 3 horas e pouco, para eu poder pegar a van 5 horas da manhã para eu começar tudo de novo. E aos fins de semana eu trabalhava com eventos em shopping como promotora para eu poder ganhar mais dinheiro. Então, assim, nisso tudo no caminho de ônibus, van, lendo artigo, fazendo um monte de coisa, relatório, análise de caso, muita coisa. Foi bom, foi. Pela experiência que eu tive, as pessoas me conhecem, as pessoas me procuram, mas foi assim um preço de uma saúde mental que eu entrei, que eu ganhei uma doença que carrega, que eu carrego ela, de uma crise de ansiedade que eu tive, depois uma síndrome de impostora no meio ali, de achar que eu não era capaz, que tinha gente muito melhor que eu, de muita coisa que eu cheguei em um estado que eu falei assim, essa casa dessa criança que eu trabalhava era um sobrado e tinha uma escada. Teve um dia que eu falei assim, eu vou me jogar dessa escada, mas eu não queria morrer, eu queria me machucar. Eu pensei em quebrar uma perna, quebrar um braço para eu poder pegar um atestado, porque daí não ia ser eu pedindo para eu sair do estágio porque eu não aguentava mais, seria que eu caí, eu me machuquei. Olha o nível, assim, sabe, de uma pessoa pensar, não fazia sentido, né? Daí foi onde eu comecei a fazer terapia
para eu poder entender tudo isso e eu começar a largar um pouquinho os estágios e eu começar a ver o que eu tinha, né, o que eu dava conta, assim, porque eu sempre tive um pouco disso comigo, desde o magistério, de achar que eu tô perdendo tempo, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de ver as pessoas, né, ali na frente, eu, tipo, nossa, eu tô aqui atrás, coisas assim que hoje eu me vejo e falo, eu preciso me comparar comigo mesma. A única régua de comparação que eu posso ter é a minha. Sabe, ontem eu tava ali, hoje eu tô aqui. Meu, que legal, parabéns pra mim. Fulano, não sei a trajetória de fulano, que fulano demorou, sabe, pra conquistar. Eu sei os perrengues que eu passei, a história de vida que eu passei, sabe? Então, assim, foi bom, eu tive muitas experiências, mas eu paguei um preço muito alto por isso também. Conclu... A sua conclusão, assim, pessoal, você acha que a Kênia que entrou em psicologia, ela saiu um ser humano melhor? Nossa, com certeza. E eu vi muitas coisas também que eu não julgo também. Por exemplo, eu acho que a minha profissão ainda, as pessoas ainda acham que é caro, por exemplo, fazer terapia, e eu sei que ontem mesmo eu fiz um post falando sobre isso. Infelizmente, tem muita gente que não pode pagar terapia. Meu sonho, assim, sabe, é distribuir vales terapia para todo mundo, porque eu acho que poderia ajudar todo mundo. E eu mesmo comecei a fazer terapia. A minha psicóloga, na época, ela me cobrava R$ 20. Eu faço com ela até hoje. Hoje eu pago o valor de uma sessão justa para ela, mas eu sei que ela me acolheu muito no momento que eu não podia pagar, porque aí eu precisava sair dos meus estágios e eu falei assim, meu, agora que eu não vou ter dinheiro mesmo. Então, e eu comecei a ver muitas coisas, desde o magistério até dos estágios que eu fiz, quando eu trabalhei em lar, que eu falei assim, né, nossa, como no que eu posso ajudar, como eu posso contribuir com a população no que eu faço hoje. É igual hoje, durante muito tempo eu trabalhei com a psicologia social, né? Trabalhando, eu nunca quis trabalhar em CRAS, CREAS, em SUS, esse tipo de coisa, porque não é para mim, porque eu realmente não dou conta. Eu admiro muito, mas eu sei que para mim a saúde mental não dá. É uma coisa assim que eu vejo como enxugar a chuva com guardanapinho, sabe, com papel higiênico, não dá, porque para mim terapia é um processo demorado. Eu vejo que eu não ia conseguir ajudar, enfim. Então eu vejo assim que eu me tornei uma pessoa muito melhor, muito mais empática, tanto com a minha história de vida, quanto com a história de vida de outras pessoas, tanto com as crianças que eu trabalhei com crianças autistas, com, né, no lar, isso o magistério me ajudou muito, foi uma experiência muito grande. Hoje eu atendo crianças ainda, mas o meu foco ainda é mais adolescentes e adultos com essa busca de ansiedade, que foi algo que eu sofri muito, inclusive eu falo, né, após em saúde mental, e hoje eu vejo que a minha dificuldade eu posso ajudar outras pessoas, e isso me torna um pouco um ser humano, eu acho que um ser humano muito melhor. E por conta da psicologia não ser tão acessível, hoje eu separo algumas horas da minha semana para eu atender pessoas que não podem pagar um valor justo de terapia que eu acho que vale do meu trabalho o valor que eu cobro como um valor justo, mas eu sei que não é todo mundo que pode pagar. Então eu tenho algumas horas sociais, sabe? Eu acho que é a minha forma um pouco de contribuir. E é claro que tem pessoas que falam, ah, mas você ajuda, sei lá, com 5 horas na semana tem um monte de pessoas. Eu não vou conseguir ajudar o mundo todo, mas eu faço isso, eu conheço outros colegas que também fazem isso, e assim a gente se ajuda. Como eu também conheço muitos psicólogos que falam, eu não faço. Se quiser, vai lá numa clínica lá e tenta vaga, mas eu sei que também a UEL tá cheia, tem fila de espera de 2 anos, a Unifil tem fila de espera de 2 anos. Então, eu acho que tudo isso que eu vi, eu consegui pegar muitas coisas boas e também ruins, e também de falar, olha, eu não quero ser assim. Eu conheço esse psicólogo, eu conheço esse professor, e eu não quero ser assim. Como eu falei, nós também somos seres humanos, nós erramos, temos problemas, mas eu tento ser diferente todos os dias, sabe?
Eu achei muito, muito legal o que ela falou. Gostei bastante da história de vida dela, né? Que ela compartilhou um pouco. E eu nasci também em Cambé e minha avó mora perto do Bilac Ah, que também. legal. Então eu fiquei assim, nossa, pertinho, né? E parabéns, né? Tipo, e nossa, assim, agora você falando também esse dia, nossa, eu tava muito esgotada com as coisas, por exemplo, de querer fazer tudo de uma vez, de querer fazer tudo assim, sabe, na hora, pronto, e se esgota bastante a gente. Esgota mesmo. E com o projeto de vida e junto com o estudo orientado e com o meet que a gente está tendo com profissionais como você, eu tô pensando, tipo assim, falando para mim mesma, calma, calma, porque é complicado. Essas coisas eu acho muito complicado, mas agora tá melhorando bastante. E tempo, sabe? Eu não sei, assim, a opinião das professoras mesmo, mas, assim, a gente fala tanto de fazer uma faculdade, é legal fazer uma faculdade, desde o que você quer. Eu falo muito essa questão do autoconhecimento. O importante é você saber o que você quer. Porque quando a gente sabe o que a gente quer, a gente fica confortável, seja qual for a nossa escolha. Se na época eu falasse assim, né, não, eu estou bem de coração, eu não quero fazer uma faculdade esse ano, eu vou descansar do magistério, né? Eu vou descansar, eu vou estudar, eu vou me dedicar a fazer um cursinho, porque realmente eu quero e eu vou Uhum. tentar, e eu vou fazer o E se eu não passar, eu vou tentar de novo, porque eu ainda sou nova. Então, assim, eu ver o meu tempo comigo mesmo, e não ver o meu colega porque ele está entrando na faculdade. E às vezes não é uma faculdade também, é um curso técnico que você quer fazer. Seu sonho é fazer. Eu lembro que chegou uma época que eu queria fazer um curso de massoterapeuta. Eu tinha ganhado um curso técnico. Minha mãe me criticou um monte. Ela falou assim: eu falei, ué, mas eu gosto de fazer. Ela falou assim: você vai se formar para fazer isso. Uhum. Eu falei assim, gente, e se eu quiser, sabe? É que realmente eu não queria, mas se eu quisesse, eu ia realmente ser feliz do que no que eu estava fazendo. Eu tenho um primo que ele é muito inteligente. Ele só não quis fazer uma faculdade porque ele não quis mesmo. Ele ama ser pedreiro. Ele tem 22 anos. O pai dele é pedreiro e ele ama fazer o que quer. E ele ganha muito dinheiro com isso, real. Acho que ele tira uns 8 mil por mês. Ele faz muito trabalho. E Uau. ele ama fazer isso. Todo mundo fala, faz um curso de engenharia. Ele fala, eu não quero, eu gosto do que eu faço, e faço muito bem. O importante é a gente saber o que a gente quer. Seja fazer uma faculdade, seja esperar um pouco, fazer um vestibular, seja talvez conseguir pagar uma faculdade, fazer um FIES, fazer um ProUni, estudar para um Enem. Acho que o importante é a gente saber o que a gente quer e ter uma profissão. E ser feliz naquilo que a gente quer. Por mais clichê que isso pareça, é verdade. Essa questão de falar assim, escolha um trabalho que você nunca precise trabalhar, é mentira. Eu amo meu trabalho, mas tem dia que eu não posso trabalhar porque eu tô cansada, porque eu me estresso, porque eu canso. Mesmo assim, eu amo o que eu faço. E se apesar de amar o que eu faço, eu ainda canso, imagina fazer algo que a gente não quer só pelo dinheiro, sabe? Nossa, é É como verdade. concurso. A família inteira, meu pai, meu sogro, todo mundo faz concurso público. Gente, eu não quero trabalhar em CRAS, em CRES. Eu já falei que não é para mim. O que eu ganho também não é reforçador ao ponto de eu largar a clínica para eu poder trabalhar. É 40 horas semanais para eu ganhar 5 mil reais. Eu ganho muito mais em clínica e trabalho muito menos. Mas concurso público tem a estabilidade. Eu não vou ser feliz. Então, por mais Uhum. clichê que isso pareça, é muito importante a gente saber o que a gente quer. Depois é muito mais tranquilo, porque daí a gente vai no nosso tempo, sabe, das coisas. Ai, que bom. É confortante ouvir essas coisas. Que bom, fico feliz. Mais alguém? Alguma pergunta? Então, acho que o nosso tempo está se encerrando. Né, Tamires? Ai, muito obrigada, gente. Olha que projeto lindo que vocês estão fazendo. Se na época eu tivesse tido isso, acho que talvez eu teria tido uma luz muito melhor, porque como eu falei, eu entrei para eu fazer um curso que eu não sabia nada, eu caí de paraquedas, eu tive sorte, que eu fui lutando por algo que eu não sabia muito bem, e eu bati o pé naquilo que eu achava que eu queria, e eu queria mesmo, mas eu fui descobrir isso ali na frente.
Mas se eu tivesse tido isso na frente, olha, eu acho que eu teria tido uma outra luz diferente, assim, sabe? Essas experiências de vida, assim, da prática mesmo. Kênia, a gente queria agradecer que você disponibilizou aí praticamente quase uma hora do seu dia. Falar Obrigada. que eu acho que fazer as escolhas da nossa vida, eu acho que primordialmente temos que pontuar o que nos faz feliz, né? Uhum. E você veio com a sua história até você chegar hoje, com a sua clínica atendendo, e a pessoa maravilhosa que você é quando você, sem obrigação nenhuma, disponibiliza esse tempo com um preço social, né, para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Eu acho que o mundo como um todo precisa de mais pessoas que tenham essa sensibilidade para com o próximo ali, né? Então, Tamires, sua amiga maravilhosa, Te eu te amo. adoro, te amo muito, você sabe disso. Queria muito, muito, muito agradecer. Fico muito feliz de você ter topado. Obrigada, eu. Eu acho que você foi a minha primeira convidada e você já veio deu mais gás, você veio falando. Eu falei, eu acho que é isso mesmo. Vou chamar mais gente, vamos fazer o negócio andar Ai, certo que legal. Eu queria agradecer a todo mundo também que está aí na live, né, online. Muito obrigada, gente. Mesmo. E o que precisar, ó, pode mandar mensagem. Se precisar de alguma coisa, tô aí, de coração mesmo. Gente, sigam a Kênia nas redes sociais também. Ela sempre Podem seguir. posta dicas de como a gente manter a nossa mente sadia, sabe? Para nós não dar umas parafusadas assim aleatoriamente. É um conteúdo bem assim que às vezes você pega para ler à noite, dá até uma calma e dorme pensando e acorda Ai, que lindo! mais leve mesmo. Obrigada, Kênia, pela sua participação, Obrigada, gente. Um verdade, beijo. pelo seu coração tão aberto em falar com a gente. Obrigada. Obrigada. Beijo. Vou atender agora. Tchau. Tchau, bom trabalho. Obrigada. Gente, por hoje é só. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Até terça-feira, às 14 horas de novo. Beijão. Tá bom. Beijo, Tchau, tchau. gente. Até terça, lindinhos.